Questão 168. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou algum desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt vezes minuto, em função do tempo, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é. Então, para resolver essa questão, a gente tem que seguir os passos apresentados no gráfico, né? Então, a gente olha o primeiro ponto no gráfico, que é diferente de zero, né? O primeiro ponto que ele diz que é 1, 20. Ou seja, no primeiro minuto, você vai ter uma energia de 20 watts vezes minuto. Então, você fazendo essa conta, você vai ter que a potência dentro desses 1 minuto foi 20 watts. E o cômodo que tem potência de 20 watts é a sala. Naturalmente, ele entra já... O primeiro lugar que ele só tem disponível é a sala, né? Não tem como entrar por outro canto. E aí a gente vai fazendo isso para todos os pontos ali do gráfico. Então, o segundo ponto é 2,35. A gente faz a diferença com o primeiro ponto, que é o primeiro minuto, para a gente ter em que lugar ele ficou nesse segundo minuto. Então, você fazendo a subtração, você vai ter 35 menos 20. Para 1 minuto, você vai ter 15 watts. Então, o lugar que tem 15 watts é a switch. E aí, o segundo lugar é a switch. Então, aí você já tem 1, 4. Ou seja, se você olhar os itens, você vai ter o item A, C e o E só. Já pode eliminar o item B e D. Passo 3 é a mesma coisa, né? Você fazendo a continha, você vai obter 5 watts. 5 watts é o banho. O banho é o 5. Então, daí você já ficou com o item A e o C. Passo 4, fazendo a mesma coisa, você vai ter 15 watts, ou seja, ele voltou para a switch, né? Naturalmente, só tinha aquela opção para ele caminhar. Se você for olhar pela planta, dá para deduzir algumas opções, né? Nesse caso. Se ele saindo do banho, ele só tem a porta para ir para a switch, né? Então ele voltou para a switch, fazendo as contas. O passo 5, ele voltou para o quarto, né? Você vai obter 20 watts. Até aí o item A e o C estão corretos. O passo 6, fazendo também as contas, ele é uma potência de 10 watts, então ele foi para a cozinha, que é o número 6. Já o passo 7 voltou para a sala. E o passo 8, finalmente, que é o último passo, você obtém 15 watts, então ele voltou para a switch. Você poderia terminar do C, porque no C tem 9 passos, né? E se você vai contar o número de pontos, você vai ter só 8 pontos. Essa também seria uma forma de você resolver já no segundo passo. Então é bom atentar para isso, né? Você tentar fazer a questão o mais rápido possível, né? Na prova. É bem melhor você não fazer todos esses passos que eu fiz aqui. Você já, no segundo passo, você vai ver que é 1, depois vai para 4. E aí você sabe que são 8 passos só, se você contar o número de pontos. Né? Porque o do zero, você sabe que houve 8 deslocamentos, né? Então você já elimina o C, o D e o E. Você ficaria só com A e o B. No segundo passo você já saberia qual é o resultado, que é o item A. No caso do Enem é melhor você optar em fazer dessa maneira, mais rapidamente. Né? Aqui, como é só uma demonstração, eu fiz mais explicativo. Então o item correto é o item A. Questão 169. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio para as moedas de 5 países que desejam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem?
Aqui simplesmente você multiplicar a taxa de câmbio por gasto diário. Você vai multiplicar o elemento da coluna da taxa de câmbio pelo elemento da coluna do gasto diário. Então, você vai fazendo isso para cada um. França, você vai ter R$ 3,14, que é a taxa, vezes o gasto diário 315, que é R$ 989,10. Está abaixo do teto, né? Mas a gente precisa comparar os outros. Estados Unidos, você também fazendo a mesma coisa, vai encontrar 1.084. Austrália, R$ 856, né? O melhor candidato até agora. E aí você vai Canadá, R$ 861. E o Reino Unido, 1.229, né? Que provavelmente seria o mais caro mesmo, que a Libra é muito cara, né? A Libra tem um valor muito alto, né? Então, comparando todos os valores, a gente vai obter que a Austrália é o melhor. A Austrália é o lugar que apresenta o menor custo diário, né? Em real. Se for analisar só custo diário, o lugar seria a Austrália, né? Então, poderia ser uma ampliação da questão, seria olhar a passagem, né? No caso, a passagem para a Austrália deve ser mais cara que a passagem para o Canadá, talvez. Muito provavelmente, né? Aí já seria uma outra questão, né? Então, olhando somente gasto diário, você teria que... O item A, que é a opção da Austrália, é o item correto. Questão 170. Uma construtora pretende conectar um reservatório RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se uns 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é mais uma questão que o texto, a elaboração é maior do que a própria questão. Então ele diz que o reservatório central começa cheio, ou seja, o volume totalmente ocupado. Então, a gente calculando o volume de RC, a gente vai calcular o volume que vai ser distribuído quando eu for ligar os registros, né? Então, a gente calculando o volume de RC, a gente obtém pela fórmula que é do volume de um cilindro, né, que é a área da base, vezes a altura. A gente encontra que ele deu que o raio interno é 2 metros, altura 3,30. Então, substituindo, a gente encontra 3,2 π metro cúbico. Eu vou deixar o π sem substituir, porque muitas vezes, como nesse caso aqui, você vai cancelar, né? Você não vai precisar, você vai chegar em alguma operação que você vai eliminar esse π. Então, nesse caso, a gente deixa só sem substituir mesmo, né? Até que em casos onde você vê que ele não diz assim, em nenhum momento ele diz use π igual a 3 ou tanto, que normalmente questões que você realmente tem que substituir o valor de π, eles avisam, eles dão, você percebe pela questão que ele quer que você substitua o valor de π. No caso, quando ele não dá, porque provavelmente você vai cancelar esse π, ou qualquer outra constante que tivesse, né? Agora a gente tem o volume de água, e aí vai abrir os registros. Quando você for abrir o registro, você vai ter a distribuição para a água, usando o princípio dos vasos comunicantes. E como você vai ter esse fluxo de água indo pelos caninhos, né, os caninhos que ligam, quando você tiver a altura de equilíbrio, para acessar o fluxo, você vai ter todos esses caninhos preenchidos com água, né? Antes de calcular a altura que vai ficar, né, a gente precisa já subtrair esse volume que vai ficar ali nos caninhos, né? Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que esse volume que vai sobrar vai ser os 3,2 π que a gente tem inicialmente, menos o volume desses canos, que ele diz que o diâmetro é 0,10 metros, então o raio é 0,05. Então a área da base desse cilindrozinho, né, que são os canos,
é π vezes 0,05 ao quadrado. E aí você multiplica pela altura do cilindro, que é 20 metros. E multiplica por 4, porque são 4 canos, né? Aí você vai encontrar que o volume que vai ser distribuído pelos cilindros maiores vai ser 3,0 π metros cúbicos. Agora, quando o fluxo cessar, pelo princípio dos vasos comunicantes, vão estar na mesma altura, as colunas de água. Tanto em R1, R2, R3, R4, que são os auxiliares, quanto no RC. A altura do RC também vai ficar a mesma altura, porque ele não vai esvaziar completamente. Isso poderia ser uma armadilha, se a pessoa achasse que todo o líquido ia para os auxiliares, mas não vai. O RC também faz parte, né? Ele está comunicando com os outros. Então aí como é que a gente resolve isso, né? A gente calcula, a gente sabe que é a mesma altura, H, vai ser a final para todos, e a gente sabe a área deles, né? Então esse volume de água vai ser o quê? O volume de RC vai ser o quê? O volume que tem água em RC, que vai ser a área dele, da base, que é π vezes 2 ao quadrado, que é o raio dele, 2, vezes a altura H, que é a que a gente quer encontrar. Isso vai ser o volume em RC. Mais o volume de líquido também nos auxiliares. Você vai ter 4, porque vão ser 4 auxiliares. A área da base deles é π 1,5 ao quadrado, porque o raio interno deles é 1,5. E a altura é o H também, que é a mesma altura que vai estar no RC. E aí você sabe que esse volume todo vai ser igual aos 13 π metros cúbicos, né, que a gente sabe que tinha antes, né, descontando o volume que está nos canos, né. E aí você resolvendo as contas, né, 13πH vai ser 13π, o π vai ser cancelado, né, e aí você encontra que H é igual a 1 metro. Portanto, ele correto é o item B.